Mateus 16, verso 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e saduceus, provando, diz assim a palavra, provando, experimentando, pediram um sinal do céu. Jesus, porém, lhe respondeu: chega a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã dizem, haverá tempestade, porque o céu está escuro. Sabeis discernir o aspecto dos céus, mas não sabeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado, a não ser o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Queridos, esse texto nos fala a respeito de Jesus, quando os saduceus e fariseus querem experimentá-lo, querem prová-lo, e eles pedem um sinal para que o Senhor faça um sinal. E Jesus dá essa resposta para eles: olha, vocês conhecem o tempo, vocês conhecem, sabem ver os céus e ver quando o céu está vermelho e vai fazer bom tempo, ver quando o céu está escuro e vai fazer um tempo ruim. Vocês entendem de um tempo físico, de um tempo geográfico, mas vocês não entendem nada de um tempo espiritual. E aqui você vê que eram saduceus, fariseus, homens da lei, que eram os pastores da época, que eram os sacerdotes. Para começar, irmãos, nesse tempo de Jesus havia um desalinhamento, havia algo extremamente fora da presença do Senhor, porque a Bíblia diz que existiam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Pela lei dos hebreus, pela lei de Israel, nunca pôde existir dois sumos sacerdotes, era um sumo sacerdote de cada vez. E nesse tempo existia Anás e Caifás, e na verdade nenhum dos dois, eles vinham da linhagem dos levitas, eles vinham aí da geração, da linhagem araônica, então estavam totalmente fora. E a palavra de Deus nos ensina, ela nos mostra que quando Deus queria falar, na verdade Deus vinha nos desertos e falava com João Batista, que era alguém sim dessa linhagem, de uma linhagem profética, de uma linhagem levítica. E existia todo esse questionamento, e o Senhor, ele era sempre questionado, o Senhor era sempre perguntado sobre essas coisas. Mas a palavra de Deus diz aqui que ele não quis dar sinal algum, e deixando, retirou-se. Não há nada mais triste, irmão, do que o Senhor virar as costas para nós. Não há nada mais triste do que a igreja se prostrar diante de Jesus, se prostrar diante do seu Deus, e buscar talvez um sinal, e buscar talvez um resultado, e buscar talvez algo para o seu ministério, para a sua vida, para a sua família, mas buscar de uma forma sem entendimento, buscar de uma forma querendo experimentar a Deus, buscar de uma forma tentando provar a Deus, e receber uma resposta dessa do próprio Cristo, dizendo: olha, você não terá sinal algum. E a Bíblia diz aqui que ele, virando as costas, retirou-se. Por muito tempo, querido, na minha vida eu me senti assim. Por alguns tempos, por alguns instantes da minha vida, no meu chamado, no meu ministério, eu me senti assim, sozinho. Me senti sozinho de pais espirituais, me senti sozinho da própria presença do Senhor. Como se Jesus tivesse virado as costas para mim e se retirado. E muitas vezes nós não entendíamos isso, não sabíamos por que isso acontecia. Como dizia aqui o pastor Lapa, né? Será que Deus não tem nada comigo? Será que Deus não me ama? Será que eu não tenho chamado algum? Mas na verdade, irmãos, nós estávamos fora de um propósito, fora de um alinhamento, não estávamos entendendo o projeto do Senhor. E Deus nos chamou para saber, crer e entender. Então o que Deus tem chamado, a convocação do Senhor para esse tempo, irmãos, é para que a gente entenda a sua vontade, é para que a gente possa discernir o tempo, é para que a gente possa entender o que estamos vivendo, o que estamos fazendo na nossa cidade, em prol de uma cidade, porque Deus nos colocou ali para trabalhar por uma cidade, irmãos. A menor porção que o Senhor nos dá não é uma denominação, não é uma igreja local, uma cidade.
Por que que Deus tem nos colocado em uma cidade? O que que Deus quer fazer de nós? Por que estamos ali? E nós precisamos entender essas coisas. Mateus capítulo 26, verso 31, diz a palavra do Senhor assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Nessa passagem Jesus está ali com seus discípulos. E isso nos mostra profundamente como Jesus ele entendia o seu tempo. Como Jesus ele discernia o que ele estava fazendo. Como Jesus tinha clareza daquilo, da revelação que o Pai tinha, da revelação do seu propósito. Então ele diz assim para os seus discípulos, prestes à sua crucificação, à sua prisão, ele diz: Então Jesus lhes disse: Ainda nesta noite todos vocês vão me abandonar, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu ainda irei adiante de vós para a Galileia. E Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Irmãos, Pedro era um discípulo que estava ali, mas ainda caminhando com Jesus, ainda comendo com Jesus, ainda caminhando com Ele, comendo, orando. Ele não tinha o entendimento das coisas, ele não tinha o discernimento que ele precisava. E a gente vê Jesus ali na plenitude do seu propósito, no entendimento do seu chamado, dizendo: ainda essa noite, vocês vão me abandonar. É como está escrita, para que se cumpra as escrituras: ferirão o pastor e as ovelhas ficarão desgarradas. Mas logo em seguida você vê o texto dizendo, e ele diz: mas não tem problema. Ele diz: eu estou bem com isso. Eu estou consciente de que vocês vão se desgarrar, de que vocês irão me abandonar, mas eu estou pleno, estou consciente que estou caminhando para o meu propósito. E Pedro era alguém que não conhecia, não discernia esse tempo, e diz: não, Senhor, de forma alguma eu te abandonarei, eu nunca vou te deixar. E é como muitos de nós falamos, expressamos para o Senhor. E sabe o que acontece, irmãos? Chega um momento que Pedro começa a falar para Jesus: não vá. Não, Senhor, não caminhe para Jerusalém. Não morra. Sabe, alguém fora do propósito, irmãos, pode também te tirar do propósito do Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quando você caminha com pessoas desalinhadas, quando você caminha com pessoas que estão fora do propósito, se você não tiver muito bem definido naquilo que você está fazendo, irmãos, essa pessoa pode te tirar do propósito também. Se Jesus não soubesse perfeitamente do seu propósito, do direcionamento que ele tinha, Pedro poderia ter desviado o seu caminho. Mas ele falou: não, Pedro. Quando Pedro diz isso, ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Queridos, todas as vezes que nós pensarmos aquilo que está acontecendo, certa vez Jesus estava com esses mesmos discípulos, e ali já no momento de agonia, ele vai ao Getsemane, e quando ele volta, aqueles discípulos estão dormindo. E no momento que eles estão dormindo, Jesus chega e diz assim: nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Orai e vigiai, para que você não caia em tentação. Você deve orar e vigiar para que você não caia em tentação. Agora, de que tentação que Jesus estava falando? Orar e vigiar para que você não caia em tentação. Será que no momento em que a tentação vem, se a gente estiver dormindo, se a gente não estiver bem vivo, ligado, nós vamos cair na tentação? Mas que tentação seria essa? O pecado? Que tentação seria essa? Você pecar, você falhar? Mais do que isso, irmãos. Porque escuta o que eu vou falar para você nessa manhã. A maior artimanha de Satanás na vida de um homem de Deus, na vida de um líder, na vida de um pastor, na vida de um homem de propósito, a maior artimanha de Satanás não é o pecado. Porque Satanás sabe que se você pecar, Deus te perdoa. Satanás sabe que se você falhar, mas você se arrepender, Deus te perdoa.
A maior artimanha de Satanás na vida de um homem de Deus é tirá-lo do seu propósito. É fazer com que ele não entenda o tempo que ele está vivendo. É tirá-lo do tempo de Deus. Essa é a maior artimanha de Satanás. Pode existir. Sabe por quê, querido? Porque um homem sem discernimento do seu tempo, um homem sem um propósito definido, ele não está estabelecendo nada, ele não está edificando nada. E existem muitas pessoas na igreja, que não estão em pecado. Existem muitas igrejas trabalhando, muitos líderes na igreja que não estão em pecado, que estão trabalhando, estão se reunindo, mas estão desfocados, estão desalinhados com a vontade de Deus e por isso não estão estabelecendo nada. Se nós percebemos ali os espias que foram espiar a terra, 2 vieram com uma visão, mas 2 não tinham visão. E qual era o problema deles? Qual foi o problema daqueles espias, daqueles 10? Foi a prostituição? Foi o adultério? Qual foi o problema daqueles espias? Foi a mentira? Foi o engano? Não, irmãos, foi o desalinhamento. O problema daqueles espias foi que eles não entenderam o que Deus estava fazendo naquele tempo. E ainda sem pecar, ainda sem falhar, eles fizeram a missão que foram mandados para fazer, mas eles voltam. Mas por não entender, eles ficam fora de um propósito. Eles morrem no deserto. Eles não chegam na terra prometida. E por isso muitos ministérios, escuta isso, muitos ministérios, por isso muitas igrejas, por isso muitos de nós temos caminhado, nos cansado e morrido num deserto, porque estamos fora de um propósito. E nessa manhã, meu irmão, nesses dias aqui, Deus quer nos colocar no trilho novamente. Deus quer nos trazer uma essência verdadeira novamente. Deus quer trabalhar algo no nosso espírito de uma forma extraordinária. Extraordinária. Espírito Santo, move, Deus, em nossas vidas. Destrava, Deus, o nosso coração, destrava o nosso entendimento, Pai. Muitos queridos nesses dias estão ministrando algo como se fosse para o futuro, mas isso está acontecendo hoje. A palavra de Deus diz aqui que esses sacerdotes, saduceus, fariseus vinham para ele para experimentá-lo. E esses mesmos homens estavam na sinagoga todos os sábados, estavam na sinagoga ensinando e dizendo: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. E certo dia diz a Bíblia que o Messias veio, e o Messias estava no meio deles. E Jesus entrou na sinagoga, leu uma passagem do profeta Isaías, e Jesus diz: hoje se cumpre essa palavra. Jesus falou: esse Messias que você espera sou eu estou aqui no meio de vós. Mas o questionamento deles é: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Eles não creram, eles não entenderam. E aí então esse Messias que já chegou, ora chegado no meio deles, ora manifesto no meio deles, esse Messias agora vira as costas e sai do meio dele. E quando esse Messias sai do meio deles, eles continuam pregando: o Messias vem, mas o Messias já foi. O Messias já veio e já foi. E é por isso, irmãos, que Jesus, quando está chegando em Jerusalém, ele olha para aquela cidade e ele chora. Sabe, Jerusalém consegue arrancar de Jesus lágrimas, porque ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger como uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Sabe, Jesus estava dizendo: vocês não entendem o tempo da sua visitação. E o que está acontecendo conosco, querido? Nós estamos entendendo o tempo dessa visitação. Nós estamos entendendo o que Deus está querendo fazer conosco, o que Deus quer fazer no nosso ministério, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, o que Deus está fazendo no nosso coração. Nós estamos entendendo isso, porque muitos, diz aqui a palavra, muitos homens letrados, cheios do conhecimento, mas sem a revelação, eles não entenderam o tempo que estavam vivendo. E Jesus passou. Sabe, irmãos,
ultimamente, nesses dias, o livro de Esdras tem falado muito comigo. O livro de Esdras, diz a palavra do Senhor assim, que capítulo 1 do livro de Esdras vem dizendo sobre a restauração do templo, da casa do Senhor. E diz a palavra de Deus assim, que o Senhor levantou Ciro, rei da Pérsia. O Senhor levantou, não foi um crente, não foi um profeta, não foi um homem que temia Deus, mas ele levantou um ímpio. O Senhor levantou Ciro, rei da Pérsia. E se você for ler Esdras no capítulo 1, ele diz assim, olha, toda a autoridade me foi dada. Ele diz assim, todos esses reinos são meus. E agora ele começa a convocar pessoas na Babilônia. Ele começa a convocar filhos para voltar. Começa a convocar filhos para voltar a Jerusalém, para construir o templo do Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo, irmãos, estamos vivendo um tempo como esse. Um tempo em que Deus está reconstruindo a igreja de uma forma plena. O tempo em que Deus está reconstruindo a igreja de uma forma plena. Sabe, e Ciro ele vai convocando. E sabe o que diz a palavra? Eu não tenho tempo de ler com você, mas em Esdras, que aqueles que eram filhos de Israel, mas estavam na Babilônia, eles seriam enviados de volta a Jerusalém, seriam levados de volta para a sua terra, e eles ganhariam para isso. Eles teriam prata, eles teriam ouro, eles teriam gado, eles teriam riquezas, para que voltassem para a sua casa. Sabe, irmãos, escuta comigo que eu quero te levar um raciocínio nessa manhã. Isso fala de uma igreja que tem posses. Isso fala de uma igreja que tem recursos. Isso fala de uma igreja que, sabe, ela está crescendo diante da sociedade. Está crescendo diante de um poder físico. Porque o próprio rei falou, vocês vão, e eu darei para vocês ouro. Eu coloco ouro na sua mão, eu coloco prata na sua mão, eu coloco gado na sua mão, para que vocês voltem para a sua terra, para que vocês voltem a Jerusalém e reconstruam o templo do Senhor. E assim eles vão. E quando eles estão indo, sabe, Ciro, rei da Pérsia, fala assim, espera aí, calma um pouquinho. Eu preciso devolver os utensílios do Senhor. Eu preciso devolver o que foi roubado, foi tirado por Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, quando queimou o templo, quando roubou os utensílios sagrados do templo, quando tirou todos aqueles objetos de adoração ao Senhor. Isso fala de objetos de ministração diante do Senhor. Isso fala, irmãos, da restauração de dons, de restauração do Espírito sobre a igreja. Escuta o que eu vou falar para você. E quando esse povo está voltando, então eles estão voltando com ouro, eles estão voltando com prata, eles estão voltando com gado, eles estão voltando com animais, eles estão voltando com riquezas. É um povo que está próspero, um povo que está reconstruindo um templo de prosperidade. E eles levam também consigo os utensílios da casa de Deus, que falam daquilo que era sagrado e que traziam o mover de Deus no meio do povo. Ou seja, Deus de alguma forma está os acompanhando. Mas existe algo, irmãos, no capítulo 2 de Esdras que mexe comigo. Existe algo no capítulo 2 de Esdras que começa a me inculcar. Diz ali que quando aqueles sacerdotes chegaram, porque ali no meio da Babilônia, alguns filhos começaram a dizer, eu vou. E aqueles que estavam dispostos a subir para Jerusalém e reconstruir novamente a igreja, eles foram com ouro, com prata, com gado, com utensílios sagrados, foram com toda a unção. Mas chegando lá, no momento da reconstrução, no momento, irmãos, de fazer novamente um lugar para o Senhor, diz ali no livro de Esdras que os sacerdotes, eles não foram achados puros diante de Deus. Eu preciso ler isso, irmãos, com você. Esdras capítulo 2, verso 61. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, de Cós, de Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, a quem era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio.
foram considerados impuros para o sacerdócio. Agora nós vemos aqui uma igreja rica. Agora nós vemos aqui uma igreja que tem ouro, que tem prata, que tem terras, que tem posses, que tem animais, porque Ciro, rei da Pérsia, estava provendo tudo isso. Agora a gente vê uma igreja que levaram consigo de volta os utensílios, sagrados. Mas agora a gente vê uma igreja que, quando os sacerdotes vão exercer o seu ofício, diz ali que o governante vai sondar a vida daqueles sacerdotes e acha que eles estão impuros, acha que eles não são dignos de ministrarem diante de Deus. E diz a palavra do Senhor assim: por isso o governador os proibiu de comer das coisas santíssimas. E por isso o governador os proibiu de comer das coisas santíssimas, enquanto não houvessem sacerdotes capazes de consultar a Deus por meio do Urim e Tumim. Irmão, você sabe o que é Urim e Tumim? Escuta isso, querido. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer das coisas santíssimas, enquanto não houvessem sacerdotes capazes de consultar o seu Deus por meio do Urim e do Tumim. Irmãos, esse é um tempo de alinhamento, aleluias. Esse é um tempo que Deus está governando a nossa vida. Esse é um tempo em que Deus, sabe, como governante supremo, Ele está alinhando o governo da sua igreja. E Ele diz: olha, não há mais espaço para sacerdotes que não tenham Urim e Tumim. Não há mais espaço para sacerdotes que não estejam vestidos, não com a veste da religião, não com a veste de um modelo humano, mas com as vestes que eu fiz para eles, Urim e Tumim. Irmãos, naquela época existia uma veste sacerdotal que ela era feita de linho por baixo, porque o sacerdote ele não podia suar. E nos seus ombros existiam duas pedras, uma pedra do lado direito e uma pedra do lado esquerdo. Em cada uma dessas pedras existiam gravado o nome de 6 tribos de Israel, 6 de um lado e 6 do outro. Mas no peitoral, escuta isso, no peitoral existiam as 12 pedras. No peitoral existiam as 12 pedras. No peitoral existia 12 pedras. 12 pedras representando 12 tribos. 12 pedras representando Israel, representando a igreja. Eu te digo, eu te chamo a um entendimento nessa manhã, que um sacerdote, irmãos, um sacerdote é um homem que tem entranhado dentro de si todas as tribos. O sacerdote é um homem que está entranhado no seu peito. Não é a tribo A, a tribo B, não era de Levi, não era de Judá. Um sacerdote é um homem capaz de levar no seu peito, de ter entranhado dentro de si todas as tribos. Isso diz que o sacerdote é um homem de reconciliação. Um sacerdote genuíno é um homem que não toma partido pela tribo A, B ou C. Por essa, por aquela, é um homem de reconciliação. Do sacerdote verdadeiro, aquele que veste a vestimenta do Senhor, é um homem de reino, um homem impregnado com todas as tribos, um homem que está ajuntando a igreja do Senhor como sendo uma única igreja. E diz ali, querido, que sobre essas pedras, sobre o coração do sacerdote, havia 2 pedras colocadas, Urim e Tumim. Aonde, pastor, que ficava? Diga assim: sobre o coração do sacerdote. Essas pedras protegiam o coração do sacerdote. E sabe o que Deus está falando? No capítulo 2 de Esdras, sabe o que Deus está falando? Que sacerdotes, enquanto os sacerdotes não tiverem revestidos com Urim e Tumim, não tiverem essas pedras cobrindo o seu coração, eles não podem comer das coisas santíssimas. Eles não podem comer das coisas santíssimas. Irmãos, Urim quer dizer luz. Urim quer dizer luz. E Tumim quer dizer perfeição. Irmãos, o que é luz?
Luz é tudo aquilo que vem sobre nossas trevas interiores. Luz é aquilo que vem sobre trevas interiores. Luz é aquilo que vem sobre a nossa escuridão e torna claro. Ou seja, então um homem com Urim, um homem de luz, é um homem de revelação. É um sacerdote de revelação. E Tumim, pastor? Tumim significa perfeição. Significa estar na perfeita vontade de Deus. E onde que é a perfeita vontade de Deus, irmãos? Onde é a perfeita vontade de Deus? Romanos fala de uma boa, agradável, mas fala de uma perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus na vida de Cristo foi a cruz. Então eu quero falar para você, meu amigo, eu quero falar para você que está aqui nessa manhã, de um sacerdote que tem o seu coração por baixo, protegido por Urim e Tumim. É um sacerdote que está debaixo da revelação do Deus Altíssimo. Shedekandorobos Remandasto que andere baracasto me andanás, que está debaixo da revelação do Senhor e está debaixo da sua cruz. Está cravado na sua cruz, porque perfeição é isso. A perfeição fala da perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. E por isso que é Urim e Tumim, por isso que o Urim vem na frente, depois Tumim. Porque a gente só pode cumprir a perfeita vontade de Deus para nossas vidas quando nós tivermos a revelação de quem o Senhor verdadeiramente é para nós. Nenhum homem sem revelação, nenhum homem sem conhecer a Deus verdadeiramente, nenhum homem sem um contato íntimo com o Senhor, ele pode estar caminhando na perfeita vontade do Senhor. Então por isso que é Urim e Tumim. Primeiro você precisa de revelação. Primeiro você precisa saber de quem Deus é para você, quem Deus é na sua vida, querido. Primeiro você precisa ter uma visão do céu, ter uma revelação do Senhor. E depois, através da revelação daquilo que Deus tem para a sua vida, você fluirá na perfeita vontade dEle para você. Urim e Tumim. Sabe o que diz a palavra, querido? Que essas pedras protegiam o coração do sacerdote. Sabe que muitas vezes quando vinham se aconselhar aqui, como o apóstolo Luiz falava agora mesmo, quando vinha uma pessoa aconselhar com você, e às vezes elas queriam te induzir, às vezes você precisava julgar uma causa a respeito de A ou de B, e você sabe que existe toda uma artimanha, toda uma conversa, toda uma distorção, e você não sabia a quem dar um ganho de causa, a quem você dá a razão. Diz ali que o coração do sacerdote se inclinava para alguém que estava ensaiando melhor. O coração do sacerdote se inclinava para alguém que estava mentindo melhor. Mas quando ele ia tomar uma decisão, aquelas pedras apontavam, diz a palavra, diz a história, que aquelas pedras reluziam, que elas brilhavam, elas piscavam. E era a própria vontade de Deus sinalizando: não é assim. Não é essa causa que você deve defender, você está errado. Então aquelas pedras ditavam a direção do sacerdote. E não era feita a vontade do sacerdote, prevalecia a vontade do Deus de Israel. Espírito Santo de Deus, nos dá esse coração, Pai, que está por baixo, protegido, Deus, por Urim e Tumim. Pai, nos dá esse coração, Deus, que está protegido, Deus, pela Tua revelação e pelo Teu plano perfeito nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, aquelas pedras, elas apontavam, aquelas pedras, elas direcionavam o coração do sacerdote. E sabe o que Deus está falando em Esdras no capítulo 2? Que a igreja subiu para Jerusalém, que foram começando a reconstruir o templo do Senhor. E eles tinham agora dinheiro, e eles tinham agora ouro, e eles tinham agora prata, e eles tinham agora terras, e eles tinham agora gado. E eles tinham utensílios que trouxeram novamente. E eles tinham que, esses utensílios representavam que era unção. Mas existe algo mais. Existe uma comida que Deus ainda está liberando para a sua igreja. Existe uma comida santíssima, um cardápio especial que vem do céu, que só será liberado nesse tempo para sacerdotes que possuem Urim e Tumim. Existe uma comida especial que eles não poderiam comer, uma comida santíssima, um cardápio diferenciado. E é o cardápio que Deus está servindo a sua igreja nesses dias. Mas só sacerdotes, irmãos, com Urim e Tumim podem comer, podem se achegar, se assentar nessa mesa. Você está me entendendo, querido?
Espírito de Deus, eu me rasgo por inteiro, Senhor. Faço tudo, Deus. Vem novamente, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre nossas vidas, Pai. Nos trazendo esse entendimento, Deus. Existem pedras, queridos, que devem estar sobre o seu coração. Talvez o seu coração nesses dias tenha te induzido a errar. Talvez Satanás se levantou contra ti e achou o teu coração desprotegido. Mas sabe que Urim e Tumim faziam quando o império das trevas se levantavam contra o império do Senhor? Quando vinham as forças do mal contra um sacerdote, ainda que ele achasse o coração do homem ainda falho, mas quando esse coração estava atrás, protegido por Urim e Tumim, Satanás reconhecia que não podia passar por ali. Você precisa colocar a sua veste sacerdotal, e você precisa colocar diante, querido, sobre o seu coração, revelação e o plano perfeito de Deus para a sua vida, a vontade do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, querido, Deus está levantando um povo. Deus está levantando um povo. Deus está levantando homens e mulheres com o coração alinhado com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você que Deus está me levando agora. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 24, por favor. Gênesis 24, aleluias. Urim e Tumim. Deus está transformando a sua igreja, queridos, mudando a roupagem dos seus sacerdotes. Gênesis 24, 18. O Senhor tinha mandado, Abraão tinha mandado o seu servo. Abraão tinha mandado o seu servo buscar uma esposa para o seu filho. Abraão tinha mandado o seu servo buscar uma esposa para o seu filho, Rebeca. Buscar Rebeca para Isaac. Isaac representa o filho aqui, irmãos, o filho da promessa. O servo de Abraão representa o Espírito Santo. E Rebeca está apontando para uma noiva. Para uma noiva genuína. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis no capítulo 24, querido, que Rebeca, ela era pura. Que Rebeca, ela era linda. Que Rebeca, ela era formosa. Que Rebeca, ela era virgem. E no verso 18 do capítulo 24 diz assim: respondeu ela: bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Sabe, o servo, o Espírito Santo, estava na beira do poço, esperando ali a noiva, esperando ali alguém que viesse para servi-lo, que viesse para dar de beber a ele e aos seus rebanhos. E diz então, aparece essa noiva, aparece essa mulher virgem, linda, e diz: bebe, meu senhor. Então com presteza baixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Irmãos, a igreja que Deus está levantando hoje é uma igreja que está prestes a servir. Seja ele quem for, seja a pessoa quem for, uma igreja que está prestes a servir.
Diz aqui, com presteza ela começou a servir, e deu de beber ao seu servo, e deu de beber também aos seus camelos. Querido, você sabe que um camelo ele bebe 200 litros de água. Agora pensa, o quanto de água essa mulher não tirou. O quanto de água essa mulher não tirou. Diz a palavra de Deus assim no verso 22. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro. Escuta isso, querido. Tomou um homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para as mãos dela, no peso de 10 ciclos de ouro. Sabe, os céus está disposto, querido, a adornar a sua noiva. Os céus está disposto a dar à sua noiva toda a riqueza que ela precisa, e todo o adorno, não só material, mas espiritual que ela precisa. Mas sabe o que acontece? Verso 28. A donzela correu e relatou essas coisas aos da casa da sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte. Irmãos, Labão, aquele mesmo Labão lá que vai se encontrar com Jacó depois, aquele que vai enganar Jacó, que vai fazer Jacó trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos. Mas Labão não aparece lá naquela história. Labão está aqui, porque Labão era o irmão de Rebeca, e lá ele vai negociar as filhas, lá em Gênesis 30. Mas aqui, querido, ele já está negociando a sua irmã. Rebeca não tinha mais pai, então o irmão, nessa cultura dos hebreus, assume a autoridade. Então a paternidade sobre a vida de Rebeca era de Labão. Labão cuidava dela, mas Labão, irmãos, era um pai explorador. Labão era alguém que estava desfrutando de tudo aquilo que aquela irmã poderia dar para ele. E diz aqui, quando ele a viu chegando em casa toda adornada, diz aqui, ora, Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, porquanto tinha visto o pendente e as pulseiras sobre a mão da sua irmã, e ouvindo as palavras da sua irmã Rebeca que diziam: assim me falou aquele homem, e foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte. Irmãos, Labão é a configuração, o apontamento de líderes que estão usurpando a igreja, de líderes que estão se aproveitando daquilo que Deus tem dado para a igreja. Sabe, o Espírito Santo deu a ela pendentes, braceletes, colocou ouro sobre Rebeca, e Labão vem ali querendo fazer um negócio. Então prontamente ele corre até a fonte para encontrar com este homem, com este servo. Mas o interesse dele não era acolher o servo, o interesse dele era ter mais ouro, o interesse dele era ter mais posses, o interesse dele era ter mais recursos. Xandere castorobiandanas. Verso 53. Então Labão leva o seu servo, irmão, o servo de Abraão, para sua casa. E o verso 53 diz assim: tirou o servo joias de prata, joias de ouro. Ah, querido, vai vendo isso aí. Aleluia, Jesus. Esse servo, irmãos, é o Espírito Santo. Esse servo foi enviado pelo pai Abraão para trazer a sua esposa, a sua noiva, para trazer Rebeca até Isaac, o filho da promessa. E tirou o seu servo joia, tirou prata, tirou joias de ouro, tirou vestidos, deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram, beberam, ele e os homens que com ele estavam. Passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixa-me ir, meu senhor. Agora o Espírito Santo quer ir, irmãos. Agora o Espírito Santo quer fluir. Disse o irmão e a mãe da donzela: fica conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois poderá ir. Querido, isso representa a configuração, o apontamento de líderes que não liberam os seus filhos. Aquele que os seus filhos querem sair, querem fluir. O Espírito Santo está querendo levar a noiva. O Espírito Santo está querendo levar a noiva a níveis maiores de revelação, a níveis maiores de perfeição dentro do seu projeto. O Espírito Santo quer levar a noiva a ter Urim e Tumim. Só que existe toda uma capa
que está sobre o povo, que diz assim: não pode ir, fica mais um tempo com a gente. Nós precisamos mais daquilo que você pode nos dar. Nós precisamos mais desses recursos que o Espírito Santo está te dando. Ele, porém, lhe respondeu: não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado no caminho. Deixe-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. Deixa eu partir. O Espírito Santo quer partir, querido, e Ele quer levar a noiva. Ele quer levar a noiva para onde? Ele quer conduzir a noiva para o Filho da promessa. Ele quer conduzir a noiva, a igreja, para Jesus. O Espírito Santo está conduzindo a noiva para Jesus. E Ele diz: deixa eu partir, não me detenha mais, deixa eu partir. Disseram-lhe: chamem a donzela e pergunte se ela quer ir. Chama a igreja, pergunta se ela quer ir com Jesus. Chama a igreja, pergunta se ela quer tomar parte disso. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Respondeu ela: sim, eu irei. Sim, eu irei. Sim, eu irei. Irmãos, nós somos a igreja que estamos indo com o noivo. Estamos, nos despindo de uma velha estrutura. Que estamos deixando a capa da religião, que estamos deixando a capa de um sistema e indo nas asas do Espírito para junto do nosso noivo, para o amado das nossas almas, para o Senhor da nossa vida. Nós estamos indo para alguém que está dando uma capa, que está dando uma nova roupagem para nós. Não a roupa da religião, mas a roupa da revelação, Urim, e a roupa da perfeição, Tumim, que é o que nós temos precisado esses dias, para ministrarmos diante do Senhor. Querido, nós começamos essa mensagem aqui dizendo que Jesus, Ele estava lá em Jerusalém, e vieram os saduceus, vieram os fariseus para o provarem. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabia que Jesus, Ele não ficava em Jerusalém? Jesus não gostava de Jerusalém. Que isso, pastor, que o senhor está falando? Sim, porque todas as vezes que Ele, como um hebreu que era, Ele ia a Jerusalém. Quando Ele subia a Jerusalém para participar das festas da Páscoa, Ele dormia em, quem sabe? Onde Jesus ficava, irmãos? Betânia, na casa de Lázaro, Maria e de Marta. Betânia não fica em Jerusalém. Betânia era uma aldeia que fica 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Betânia era uma aldeia localizada a 3 quilômetros a leste de Jerusalém. E por muitos dias, por muitas vezes, Jesus, Ele pousou, Ele dormiu na casa de Marta, Maria e Lázaro. Porque ali, irmãos, Ele tinha amigos. Porque em Jerusalém Ele era questionado. Porque em Jerusalém queriam que Ele desse um sinal, que Ele exibisse algo. Porque em Jerusalém queriam que Ele mostrasse algo. Os fariseus, os saduceus, os gregos que vinham até Ele queriam que Ele mostrasse alguma coisa. Mas Jesus não está no nosso meio para exibir nada, irmãos. Jesus veio para nos fazer entender o reino e manifestar aquilo que Ele já estabeleceu na sua vinda e na sua morte. Aleluias. Então Ele corre para Betânia. Então Ele ia para Jerusalém, fazia o que tinha que fazer e corria de volta para Betânia. Porque a Betânia, Ele tinha um amigo tão profundo, um amigo tão grande, que foi capaz de arrancar suas lágrimas, que foi capaz de ele chegar ali, Lázaro morreu, e ele chorar a morte do seu amigo, porque ele tinha um verdadeiro amigo. Ali ele tinha uma mulher que, prestes à sua morte, ela chorou sobre os seus pés, chorava nos seus pés e enxugava com os seus cabelos. E isso foi em Betânia. Em Betânia tinha adoradores, em Betânia ele tinha amigos, em Betânia ele tinha corações que se prostravam. Mas eu quero dizer para você que a palavra Betânia significa casa do oprimido, que Betânia significa casa do pobre, que Betânia significa casa do opresso. Mas era lá que Jesus gostava de ficar. Jesus não pousava em Jerusalém. Jesus sempre que ia a Jerusalém, Ele ficava em Betânia. Era um lugar onde tem amigos, um lugar onde Ele é adorado, um lugar onde alguém é capaz de derramar lágrimas nos seus pés e enxugar com seus cabelos. Um lugar onde alguém é capaz de pagar todo o salário de um ano, 300 denários, num perfume para ungí-lo.
num lugar onde alguém é capaz de fazer uma amizade tão profunda que arrancou lágrimas do Senhor. É nesse lugar que Deus quer ficar. Construa uma Betânia na sua vida, para que Deus venha dormir na sua casa, em nome de Jesus. Construa uma Betânia no seu ministério, para que Deus venha dormir nele, para que Deus habite contigo. Adoradores, amigos de Deus, verdadeiros, genuínos, não questionadores, não aqueles que pedem um sinal. Não é isso que Deus quer de você. Sabe, querido, Deus está esperando nós nos colocarmos no nosso lugar de entendimento, porque muitos de nós queremos mostrar alguma coisa para Deus, mas Deus não acha aquele que se mostra, Deus acha aquele que está escondido. Todos aqueles que de alguma forma se mostraram, Deus passou por eles e foi embora, e Deus achou quem estava escondido. Deus achou Davi atrás de ovelhas, atrás das malhadas, e a palavra de Deus diz: encontrei a Davi, o meu servo. Não foi Davi que encontrou a Deus, foi Deus que encontrou Davi e o ungiu e o abençoou. Sabe o que acontece, irmãos, com Ruth? Sabe o que acontece com Ruth? A palavra de Deus diz que ela vem de Moabe, da terra de desejo, da terra de perdição, aonde morreram ali a sua família, onde morreram o seu marido, e ela volta para Jerusalém, para Belém, volta para a casa do pão, juntamente com Noemi. Noemi é a figura, irmãos, do Espírito Santo. Noemi é a figura que está guiando a igreja. Noemi é a figura dos 5 ministérios. Noemi é a figura, sabe, do profeta, do evangelista, do mestre, do apóstolo, que está guiando a igreja para um alinhamento, para um entendimento. Então Noemi chega e põe Ruth no propósito, põe Ruth no trilho e fala: o lugar é ali, o lugar é ali. Vá atrás de Boaz, ele é o teu remidor, ele é o teu redentor, ele é o teu libertador. Só que sabe o que acontece? Ela não vai correndo para lá com vestes de sedução, ela não coloca uma camisola vermelha bem sensual, ela não aparece de repente dentro, seminua, dentro da tenda de Labão, desculpem, de Boaz. Não, ela não aparece. Ela vai até suas terras e simplesmente ela começa a catar as respigas. Naquela época os segadores vinham colhendo os feixes de trigo, e era lei, irmãos, era lei, porque não podia haver pobre entre o povo, não podia haver pobres no meio do povo. Sabe, o Senhor sempre se preocupou muito com isso. Por isso que é o nosso papel como igreja acudir o órfão, o necessitado, a viúva. Sabe, o Senhor falava: olha, vocês vão recolhendo. Isso era lei. Não era porque Boaz era bom, era porque era lei. Tinha que deixar cair um tanto no chão, para que aqueles que estivessem ali recolhendo as respigas não morressem de fome no meio de Israel. Então ali está Ruth colhendo as respigas dos segadores, e ali ela vai um dia, e ali ela vai 2 dias, e ali ela vai 3 dias. A Bíblia não fala, irmão, se foi 1 ano, se foi 2 anos, mas ela entendeu um tempo, ela respeitou o seu tempo. Por quê? Porque ela tinha Noemi, porque ela tinha a direção dos 5 ministérios, ela tinha a direção do Espírito Santo, que estava alinhando ela no seu propósito. E essa Noemi falava para ela: você precisa ser encontrada. Não vá até Boaz encontrá-lo, porque não funciona. Ele precisa te encontrar, fique lá. O nosso problema como igreja é que nós não estamos dispostos a colher espigas nos campos de Boaz. O nosso papel como igreja, querido, o nosso problema como igreja é que nós não estamos querendo respeitar esse tempo. Talvez um tempo de escassez, talvez um tempo, sabe, de entendimento, de entender se é tempo de nós sermos treinados ou é tempo de nós nos manifestarmos. É tempo de ser treinados para a batalha ou já é tempo de batalhar? É tempo de aprendizado, é tempo de manifestação. Nós precisamos entender isso, qual o tempo que nós estamos vivendo. E quietinho, irmãos, a cada dia, a cada noite, a cada momento, aprendendo com o Espírito Santo, aprendendo com o Senhor, para que Deus te coloque no momento certo, na hora certa. E esse é o problema da igreja. Não estamos dispostos a catar espigas no campo de Boaz, e ali ela está por dias, e por dias, e por dias, até que o dono das terras vai visitar as terras. Até que no tempo da colheita, sabe, o dono das terras,
ele saía do seu palácio, saía da sua casa e ia habitar em tendas. Ele habitava do lado das eiras, porque ali todos juntos ficavam. De manhã era colheita e a noite inteira eles malhavam o trigo. Do lado da eira eles malhavam o trigo, e isso tinha um revezamento. Eles faziam turnos e entravam nas tendas e saíam das tendas. Sabe, querido, um dia ele vai visitar as suas terras, e diz a palavra de Deus que Boaz encontra Ruth. Que Boaz encontra Ruth e diz: mulher virtuosa. Diz: olha que mulher linda. Então conversa com ela e diz assim: não saia dessas terras. Ou seja, Deus está falando: continua no teu lugar, querido. Agora pensa comigo. Boaz não encontrou essa mulher e falou: venha comigo, case-se comigo, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata. Não, ele só disse: permaneça nas minhas terras. A promessa dele é: continua no teu trabalho, continua na fidelidade, continua na escassez, mas o teu tempo vai chegar. E virou as costas e foi embora. Foi isso que Boaz falou, o redentor, o remidor. E ela foi lá, sabe, para a figura dos 5 ministérios. Ela foi lá para a figura do Espírito Santo. E Noemi falou para ela: continua, continua, continua. E ele ia por dias, e via aquela mulher lá. Então ele dá, sabe, ele dá um toque nos seus segadores e diz: deixa cair mais espigas, sabe, deixa cair de propósito mais e mais. Abençoa essa mulher, abençoa a igreja, mas ainda não é chegado o tempo dela. Deixe que ela permaneça recolhendo. Vamos ali estar medindo a sua intensidade, medindo a intensidade da sua busca, do seu amor, do seu conhecimento, buscando a intensidade da sua revelação, buscando a intensidade do seu compromisso. Deixe que ela continue. E quando é chegado o tempo, irmãos, aí a figura do Espírito Santo, a figura de Noemi, diga: agora é chegado o tempo. Nessa noite, para você nessa manhã, entre na tenda de Boaz, entre na tenda do teu remidor, entre na tenda do teu libertador. Tu vai entrar, mas não vai entrar se exibindo, não vai entrar seminua, não vai entrar com veste de exibição. Você vai entrar com vestes redentivas. E você não vai vir falar com ele de olho a olho. Você vai deitar-se aos seus pés e esperar que ele te perceba ali e te cubra com o teu manto, e te cubra com o teu manto, e te cubra com o teu manto redentivo. Aleluias. Rederecoroborobosqueri andarás. Xanderehados cobi andarás. Então Boaz encontra essa mulher e diz: sim, é chegado o teu tempo. Traz ela para o palácio, toma ela como esposa, para que ela reine com ele. Querido, por favor, em nome de Jesus, por favor, em nome de Jesus, por favor, em nome de Jesus, entenda nessa manhã, querido, entenda nessa manhã, se o seu tempo é de recolher espigas, se o seu tempo é de perseverança, se o seu tempo é de busca de intensidade, se o seu tempo é de estar naquilo ali, ou se o Senhor está te encontrando, ou se o Senhor está já te trazendo e te colocando nos seus palácios. Podem haver muitas pessoas desfocadas ao seu lado, mas você não. Você precisa entender o seu tempo, querido. Sabe, a palavra de João no seu evangelho para Jesus é chegada a minha hora. Isso mexe muito comigo ouvir isso: é chegada a minha hora. Que dia eu vou poder dizer: é chegado a minha hora, é chegado a minha hora? Você precisa saber se é chegada a sua hora, se é a hora da tua manifestação, se é a hora da tua manifestação. Sabe, querido, Deus tem chamado homens e mulheres nesse tempo. Sabe, Deus te chama aqui nessa manhã, querido, para que você volte ao propósito, para que você entenda. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Serei